Muito bem, pessoal, estamos de volta. Aula 3 de Organização de Sistemas e Métodos. Então, vamos começar compreendendo o título da nossa aula, né? Qual a importância de organização de sistemas e métodos para as organizações e a importância e contribuição do profissional que é especializado, que quer se especializar em organização de sistemas e métodos. Antes de mais nada, limpa a cabeça de vocês e tenta compreender a empresa como um sistema extremamente complexo. Complexo por quê? Porque ele é construído através de várias áreas. São várias áreas que formam uma empresa, como o departamento financeiro, o departamento contábil, RH, vendas, produção, pós-vendas. Cada área dessa possui uma regra muito específica, um fluxo de trabalho muito bem definido, uma estrutura hierárquica completamente isolada uma da outra e uma dinâmica de trabalho própria, onde todos esses setores vão ter que conversar e gerar resultado para a empresa, em forma de dinheiro, em forma de peças entregues, mas normalmente a questão é, como eu brinco com vocês, o número azul no balanço, tem que bater um saldo positivo. Então vamos compreender o seguinte processo. Hoje os processos eles vão se reinventando, as estruturas hierárquicas vão sendo achatadas, horizontalizadas cada vez mais. Então é interessante que a gente compreenda como é que esse sistema funciona. O setor produtivo ele não pode simplesmente pegar um profissional e tentar fazer com que esse profissional ele seja incluído dentro do sistema de forma autônoma. Não, ele tem que perguntar para o RH se é possível fazer essa recolocação, o RH vai ter que fazer a pesquisa junto com o financeiro para ver se existe verba para contratar, o financeiro vai ter que consultar o marketing, principalmente o setor de vendas, para ver qual é a capacidade de venda que existe, quais são os pedidos e entregues. Então está tudo amarrado. O sistema em si ele funciona muito bem. Lógico que existem as falhas, as avarias, que é comum, mas se nós formos pensar muito bem, o sistema está completamente montado. Eles são interrelacionados, mas ao mesmo tempo que cada área é independente, ela possui sistemas próprios de regulamentação, de regras, de condutas. Então esse é o grande desafio de se aplicar a organização de sistemas e métodos à empresa, é fazer cada área rodar com o máximo de efetividade, eficiência e bons resultados, mas se relacionando com as outras áreas da organização e gerando lucro, o que é muito mais complexo, tá? Então, se nós vamos pensar muito bem qual é a palavra-chave por trás de organização de sistemas e métodos, é aquilo que a gente chama de visão sistêmica. Então, não adianta falar de OSM sem ter visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É a capacidade profissional de ver a empresa como um todo e como funcionam e se integram todos os processos de obtenção, transformação e entrega de serviços e produtos. Então, ou seja, os clientes eles vão cobrar por produtos e por serviços que vão startar todos os setores da organização. Só que ele tem que entender, cada profissional de cada área, ou cada gestor de cada área, que o todo ele está completamente ligado, por mais que existam as partes isoladas. E que a dinâmica de um setor não se aplica em outro setor, mas os resultados sim. Tá? Então a visão sistêmica ela é muito clara. É o quanto que eu tenho de capacidade de detalhar e compreender o todo. Eu tenho que detalhar a parte, mas ao mesmo tempo ligar no todo. Tá? E, querendo ou não, ela se relaciona tanto com o ambiente interno quanto com o ambiente externo da organização. Eu tenho que saber como é que funciona a minha estrutura interna, mas eu também tenho que saber o que está acontecendo fora da minha organização. E saber como conciliar isso. Tá? Como eu falei para vocês, muitas das teorias por trás da visão sistêmica, elas vêm da biologia, né? Mas hoje a gente costuma falar que principalmente as ciências sociais se apropriam muito dessa área de compreender todo o sistema isolado e no todo também, para que a gente possa definir as regras de uma forma que elas sejam compreendidas por todos, tá? E também que sejam utilizadas por todos. Olhando como eu faço isso? O primeiro processo é divisão de trabalho, é compreender os cargos, o que eles executam, aonde eles se relacionam. Fechado isso, você vai passar para toda a estrutura da organização ou do setor da organização, né? Que vai se relacionar com outro setor da organização, onde lá você também tem que compreender todo o processo. Porque muitas vezes existem setores que soltam resultados muito rápidos, porque não existem tantos processos complexos, enquanto outros demoram um pouco mais para soltar os resultados. E muitas vezes eles são interdependentes e os tempos não se conversam. Isso é só um exemplo muito simples do que é a disciplina de organização de sistemas e métodos. Tá? Se nós formos também colocar muito bem a parte do que a gente chama de sistema, tá certo?
a gente poderia falar que são partes que interagem com objetivos específicos, né? Mas que visam um resultado comum. Então, compreender o sistema é compreender o específico, mas sua aplicação no comum, no geral. Então, torna-se muito importante a gente conhecer cada particularidade do setor e tentar compreender cada processo. E aí, qual é o profissional ideal? Normalmente o profissional formado em administração, ele tem que ter essa capacidade de ter visão sistêmica, senão, para ser um bom gestor vai ser muito difícil você só olhar para o próprio umbigo e esquecer de como é que funciona toda a estrutura dos outros. Também tem o que a gente chama de um pouco de inteligência social, compreender o tanto que a sua ação afeta a ação do próximo, tá? E o tanto que o próximo afeta a sua ação. Então, o campo é vasto, desde que você consiga se especificar nessas partes. Tá? Aí você pode ir para várias disciplinas também, como gestão de projetos, controladoria e finanças, que são partes que realmente precisam muito dessa visão sistêmica. Então compreendam que hoje o profissional que vai trabalhar com isso, ele tem que ter principalmente uma grande capacidade de detalhamento, uma grande capacidade de compreender as conexões entre setores e entre as partes da organização, saber focar muito bem em resultado e principalmente saber reorganizar o sistema, ou melhor, fazer sistemas melhores com versões 2.0, 3.0, 4.0 do que acontece na dinâmica do setor, no relacionamento entre os funcionários, no relacionamento com as ferramentas, no relacionamento com os sistemas computacionais. Então tudo hoje passa por organização de sistemas e métodos, não tem como correr. É uma área que é muito comum, não é uma área complexa de ser estudada, mas é uma área que é complexa de ser implementada. Tá? Espero que a gente fique com essa dica que eu passei para vocês, esse vídeo curto, mas que dá uma breve uma explicada. E também para deixar muito claro que às vezes o seu sistema ele pode ser tão bem feito que ele vira a regra comum do mercado. Eu estou deixando um infográfico de produção de tijolo, que é praticamente algo universal entre todas as olarias que produzem isso, tá? O infográfico está bem bacana, dá para vocês compreenderem e verem como é que é um sistema bem montadinho. Aquele abraço.